Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e autor de mais de 70 livros na área de informática. Eu trago para vocês aqui mais uma série de videoaulas gentilmente cedidas pelo colega Manuel Jailton, também autor de dezenas de cursos na área de programação, com o qual eu tenho uma parceria desde 2010. Aqui no site do colega Jailton vocês podem conhecer todo o trabalho dele. Esta série de videoaulas é sobre programação PHP e são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP. São aulas para que você possa conhecer a didática e a maneira de ensinar do colega Manuel Jailton. A nossa formação completa em PHP e MySQL é uma formação completa e atualizada. É o curso mais completo de PHP que vocês vão encontrar no mercado, com 1.744 videoaulas, mais de 200 horas de videoaulas, né? E todas já gravadas e disponíveis para você acessar quando quiser, na hora que quiser e quantas vezes quiser. Para todas as informações sobre como se inscrever nessa formação, com um preço especial, com ótimo desconto, deixo esse link para vocês. Vamos então à nossa mais uma videoaula de demonstração desta nossa formação completa e prática em PHP. Um excelente estudo a todos. Beleza, então vamos aqui ao nosso primeiro conteúdo didático. E esse primeiro conteúdo nós vamos falar sobre MVC, tá? Sobre o sistema, a metodologia MVC e também por onde começar na hora de desenvolver um projeto. Eu quero que você tenha na sua cabeça o seguinte: você foi contratado para desenvolver um projeto. A pergunta, por onde começar? Essa é a primeira pergunta. Por onde que você vai começar? Então, nós vamos, a partir do próximo vídeo, nós já vamos começar os primeiros conceitos, onde eu vou mostrar para você quais são esses primeiros conceitos. Mas qual é o objetivo que eu quero que você alcance hoje? Hoje, no dia 1 da nossa etapa, eu quero que você pense da seguinte forma. Se você tivesse que explicar para alguém o que é MVC, Model View Control, como ele funciona, você conseguiria? No momento agora, nesse exato momento, você conseguiria? Então, o teu objetivo hoje é entender o que é o MVC, como é que funciona, qual é a responsabilidade do model, qual é a responsabilidade do view e qual é a responsabilidade do controle. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente vai montar o nosso projeto, tá? Talvez você que está me ouvindo agora nem sabe o que é isso, nunca nem ouviu falar disso. Mas não te preocupa não que nas próximas aulas eu vou te dar esses conceitos, tá? Então, você precisa entender perfeitamente como é que funciona o MVC. E você tem que ser capaz de explicar isso para alguém. Depois das aulas, depois que você estudar as aulas que você vai ter agora, eu quero que você explique isso para alguém ou para você mesmo, né, dentro do carro, tentar, como se você estivesse explicando para alguém. Você tem que ter isso muito claro na sua mente e só passe para o próximo curso, o próximo dia depois que você entender. Então, o conceito de MVC hoje é o principal. Tem que ficar claro na sua cabeça, não importa mais nada. Você tem que desenvolver um projeto. Então, como é que funciona o MVC? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os nossos projetos, a gente vai trabalhar com o padrão MVC. Tá? Todos eles a gente vai trabalhar com o padrão MVC. E quando você entende as coisas, quais as peças, você tem, por exemplo, que fazer uma consulta no banco de dados. Onde é que você vai fazer isso? Você vai entregar essa responsabilidade para quem? E como? Então, na programação tem muito assim, ó, o que e como, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou programar? Por enquanto, o que eu vou programar não é importante. Né? Durante muito tempo, o que a programação nem vai ser importante, mas vai ser mais importante entender os conceitos. Então, a gente está acostumado a estudar de uma outra forma, né? E agora a gente vai trabalhar dessa forma. Então, o que é MVC? Essa é a pergunta que você tem que saber responder. Se você não souber uma descrição bonitinha, não tem problema. Você só tem que entender. Puxa, legal. Tá? Nós vamos fazer isso muito durante alguns dias até você entender esse conceito. Entendendo isso, você já conseguiu superar muitas coisas. Beleza? Então, fiquei com as aulas. Algumas aulas já foram tiradas dos nossos cursos, né? Outras aulas, outras aulas já têm uma inserção de novos conteúdos, de nova forma de visualização. Mas o conceito é esse. O que é MVC? Essa é a minha primeira pergunta para você. Beleza? Então até a próxima. Muito bem, pessoal. Então vamos iniciar o nosso curso. Vamos começar, né, pela definição. Então vamos tentar explicar um pouquinho aqui para você o que vem a ser o padrão MVC.
Então observa que esse padrão ele é formado de uma sigla MVC, né? Model View Controller. Então vamos começar a definição aqui de cada um deles. Então o Model View Controller, ou modelo visão e controlador, é um padrão de arquitetura de software que separa a informação e as regras de negócio da interface com a qual o usuário interage. Explicando isso aqui em miúdos. Se você já programou PHP estrutural ou procedural, como a gente chama, você já percebeu que na mesma camada, na camada de visão, né, na tela onde aparece a informação para o usuário, na mesma tela, o que acontece lá? Lá você tem as regras de negócio, ou seja, as validações dos dados, né, ele verifica, o usuário está logado, o usuário não está logado. Você tem isso na mesma tela. Você tem isso também, o acesso ao banco de dados também é feito na mesma tela. Os formulários, né, são às vezes colocados na mesma tela, os usuários, tudo isso você tem às vezes em um único arquivo. Então, nesse padrão, nessa estrutura, né, de programação, essa forma estruturada de se fazer as coisas, o código ele fica meio que poluído, digamos assim. E talvez esse seja um dos principais motivos, né, de programadores, por exemplo, Java, eles de alguma forma quererem um pouquinho menosprezar aqui o PHP, porque no PHP fica tudo no mesmo lugar, tá? Mas isso realmente acontece, então o código PHP fica um pouco misturado. Então, para que essas informações elas possam ser separadas e cada coisa fique no seu lugar, criou-se um padrão chamado MVC. Agora um detalhe, MVC não é algo exclusivo do PHP. MVC é um padrão de programação. Então você tem MVC com Java, com C Sharp, com Delphi, com todas as linguagens de programação, você pode utilizar aí o padrão MVC, tá? Então a principal característica do MVC é você distribuir as informações em camadas. São 3 camadas e você distribui. Para cada uma você entrega uma responsabilidade. O M de model fica com uma responsabilidade, o view fica com outra responsabilidade e o controller fica com outra responsabilidade. Então ficam as coisas bem definidas. Então dessa forma, se de repente você entrega o seu código-fonte para o design, né, a pessoa o front-end, né, da sua tela, ele não precisa se preocupar com nada em relação a código, em relação a, por exemplo, verificação, validação, porque muitas das vezes, quando você tem tudo numa única tela, você tem lá if, não sei o que, e tem um monte de coisa, às vezes consulta de banco, às vezes validações de dados, muitas informações, e a pessoa, o design que não entende de programação, ele fica um pouco perdido e com medo, inclusive, de mexer em alguma coisa e dar problema, e sempre dá problema, né? Então, quando você divide em camadas, você de repente entrega para o seu design somente a camada de visão. Então ele fica só com a camada view, que é o que vai interessar para ele. Tá? O model e o controle não vai interessar para ele. Então fica mais fácil até de você dividir aí as tarefas, certo? Então esse é um pouquinho do conceito do padrão MVC. Agora eu te pergunto, há ou não há uma necessidade de fazer aí essa divisão? O código fica muito misturado, as coisas ficam realmente um em cima da outra, a página fica realmente bem poluída, né, quando a gente trabalha. É errado trabalhar de forma estruturada? Não, pessoal, é simplesmente uma forma de você programar. Então, na programação, pessoal, eu não considero que existe certo nem que existe errado. Existe o teu objetivo. Claro, existem coisas que não dá para se fazer, mas é o seu objetivo. Às vezes você já programou até hoje de forma estruturada e a coisa aconteceu. Agora, porque você descobriu o padrão MVC, quer dizer que tudo que você fez até agora estava errado? Não, não é bem assim que a coisa tem que acontecer, tá? Simplesmente você tem que entender que existe um padrão, algo realmente que os programadores já passaram por essa dificuldade, já tiveram essa necessidade e criaram algo que fosse melhor de organizar as informações e aí disponibilizaram isso pra gente. Então, a partir de agora, se você quiser, você então vai poder conhecer um pouquinho mais, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai definir o que é o model, o que é o view e o que é o controle e qual é a responsabilidade de cada um deles. Até mais! Beleza, pessoal. Então, na aula passada, a gente definiu um pouquinho, falou um pouco, né, sobre MVC, né, que o MVC, uma das grandes importâncias dele, inclusive que eu não falei, é em relação à segurança, né, e também à facilidade de manutenção do seu sistema.
Bem, então vamos ver agora, né, as principais camadas. Vamos começar falando do model. O que é o model? Tá? Antes de nós iniciarmos a programação, é importante que esses conceitos eles fiquem bem fixos na sua mente. Tá? O que são esses conceitos? Então, o model é a primeira camada e representa qualquer tipo de dados que seu aplicativo pode usar. Por exemplo, banco de dados, chamadas de API, arquivos XML, JSON ou qualquer outra ação que envolve a recuperação, a atualização e a remoção de dados. Vamos lá. Toda vez que em seu sistema, seu aplicativo, você precisa trabalhar com dados. Então, eu preciso trabalhar com dados. Que tipo de dados? Quer seja arquivo XML, quer seja array, não importa o tipo de dados. Se você vai inserir, se você vai remover, se você vai recuperar, se você vai atualizar, se você precisa fazer essas operações, você não pode atribuir essa responsabilidade, por exemplo, para a camada da frente. Né? Você atribui essa responsabilidade para o model. Cabe ao model se preocupar com os dados, com as informações referentes aos dados, certo? Então, o model ele é a representação do mundo real. É no model onde o estado da aplicação é gerenciado, onde os dados são manipulados. É o model que responde por solicitação de informações. Então, o seu usuário, ele de repente clicou no botão de busca. Colocou uma informação lá, eu quero buscar uma informação. Quando ele clica naquele botão de busca, não cabe, por exemplo, a camada que o usuário está, no caso a camada lá de visão, onde ele está, que você vai ver daqui a pouco, não cabe a ela fazer essa busca. Ele simplesmente passa essa responsabilidade para o controller e o controller passa isso para o model. O model é no model que você vai fazer a conexão com o banco, que você vai, aliás, não necessariamente a conexão com o banco, mas é o model que vai fazer a consulta no banco de dados, pegar essa informação e retornar essa informação para alguém, que daqui a pouco você vai saber quem é esse alguém, ok? Então, fica nisso. É o model que é responsável por informações. Todas as regras de negócio são geridas no model. Todas as regras de negócio, de novo, são geridas no model. E ele é responsável por permitir que uma informação seja visível para o usuário ou não. Veja como o negócio fica bem mais seguro dessa forma. Então, você tem que dizer onde é que você quer buscar a informação. Você tem que dizer quem é que vai te devolver essa informação. E quem é que vai fazer isso? É o nosso model. Tá? Então, é o model que vai ser responsável por isso. Na próxima aula, a gente vai ver um outro conceito, né? MVC. Né? Na outra aula, a gente vai ver aí o controle, o C. Aliás, o V, né? Então, até mais. Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui os nossos conceitos de MVC, nós vimos na aula passada o conceito aí de model. Nós vimos que no model, onde nós vamos fazer as manipulações dos dados, nós vimos também no model responsável aí por as consultas, enfim, por tudo relacionado ao dado e as regras de negócio que você coloca dentro do model. Vamos ver agora um outro conceito importante, que é o conceito de view. Esse conceito de view, talvez dentro do padrão MVC, para quem está acostumado a trabalhar de forma estruturada, seja o mais fácil de entender, até porque é o que mais as pessoas têm contado. Pensa comigo o seguinte, quando você faz um site, naturalmente que você precisa de um layout, não precisa? Dentro do seu layout você vai colocar o que lá? Um CSS bonitinho, você vai colocar cores, você vai formatar o seu site. E quando o usuário digita um endereço, mjailton.com.br, por exemplo, ele digita lá mjailton, o que aparece para ele? Uma página. Essa página, você já tem lá tudo bonitinho, tudo formatado, já tem as imagens, já tem as cores do site, já tem os padrões, já tem os links, já está tudo pronto para você. Isso que o usuário está vendo é o view. É a camada view. Ou seja, é o que seria a porta de entrada para o seu site. Então é isso que é o view. E é nessa parte da view, né, que trabalha o front-end. Tá? O front-end trabalha nessa parte. Então, se você de repente tem um design, você nunca vai apresentar para o design nem o model e nem o controller. É na view que tudo acontece. Então, o que são views? Views são responsáveis por formatar as informações recebidas dos controladores e modelos e apresentar o resultado HTML ao visitante do site. É muito importante entender que a responsabilidade da views é apenas manipular os dados para exibição e exibi-los.
Olha que coisa interessante. Quando a gente trabalha de forma estruturada, tudo o que a gente faz é feito na view. Na mesma página, onde, por exemplo, na página home, né, geralmente antes, você tem lá, antes do cabeçalho, geralmente a gente faz o quê? Consulta ao banco de dados, a gente tem uma função lá que verifica os dados, a gente tem todas essas regras de negócio sendo trabalhada em uma única camada. E essa é a grande diferença de você trabalhar no padrão MVC e de você trabalhar estruturado. Então tudo é feito na view. No padrão MVC, a view, a única responsabilidade da view é exibir os dados, manipular os dados, recebe os dados, no caso foram manipulados, e você vai formatar esses dados e exibir na tela. É a única responsabilidade. Então, dentro da sua equipe, o funcionário, né, a pessoa responsável aí por embelezar o seu site, digamos assim, o front-end, né, o design, ele trabalha aqui na camada view. E só isso que ele precisa saber. Ele precisa conhecer o HTML do seu site, só isso que ele precisa. Ele não precisa entender de onde que essas informações vieram. Não interessa para ele como é que o sistema vai fazer para, por exemplo, imprimir, listar, pegar a lista de produtos, a lista de categorias. Isso não interessa para a view. A view não quer saber disso. A view só quer saber o seguinte: eu quero pegar essas listas, vão ser entregues e formata isso aqui para mim. É isso que a view faz, tá? Então é na view que o usuário clica em botões, opção de menus, digita texto e passa as informações. Então é a view que vai apresentar isso para o usuário. É importante ressaltar que as views devem ser livres de toda lógica e programação. Entende? Então a responsabilidade da view é somente apresentar informações, exibir as informações para o usuário. Qualquer interação com a camada de modelo deve ser delegada para a camada controller. Esta que vai invocar e repassar os dados para a view adequada, mantendo a view desacoplada de negócio. Então você nunca deve, no padrão MVC, fazer uma consulta ao banco de dados utilizando a view. A view não tem que ter dependência nenhuma. Ela simplesmente está ali para exibir os dados. Ok? Então é isso que é a camada view. Então já vimos a camada de modelo, que é a camada que se conecta com o banco, que trabalha com as informações. Já vimos a camada de visão, que é a camada view, que é responsável por exibir essas informações. E aí nós temos uma camada no meio das duas, né? E aí a gente vai ver essa camada na próxima aula. Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aqui com o nosso curso, nós já estudamos aqui as duas camadas. E assim, você que está iniciando agora na programação, você está aprendendo com a gente, então você não sabia nada antes de programação e você está fazendo a nossa formação e agora você se depara com esse padrão MVC. De repente você pensa que já sabia programar, você já estava programando lá em programação estruturada, puxa, estava tão legal, e agora a gente vai vir com um conceito novo. Então não te preocupa não, rapaz. Geralmente funciona assim. Como é novo os conceitos, a gente fica perdido realmente no começo. Então o conselho que eu te dou é continua estudando, atenta para esses conceitos. Daqui a pouco, quando eu for colocar na prática, você volta, depois que vê os conceitos, você volta aqui para os conceitos para você entender e você vai realmente entender direitinho. Bem, vamos falar agora da terceira camada, né, que na verdade deveria ser a do meio, né, que é a camada de controller. Quando nós estudamos a view, camada de visão, eu disse para você que a camada de visão ela não pode ter nenhuma responsabilidade em relação a dados, né? Nenhuma regra de negócio deve ser feita, né, na camada da visão. E ela só tinha, a única responsabilidade é de pegar os dados e exibir esses dados na tela. Ora, se a camada visão não tem essa responsabilidade, como é que ela faz então? Como é que a gente faz então para fazer uma consulta no banco de dados? Aí você diz assim, eu já sei. Ele falou que a gente pode fazer isso lá no model. Ué, mas como é que o model vai se comunicar com a visão? Pois é aí que entra o controller. O controller é aquela camada do meio, né? Então, se o view quer alguma coisa, o view, ele pergunta, controller, eu queria listar aí todos os usuários, né? Tem como? Tem. Então, a view, ela manda a informação para o controller. E o controller decide o que ele vai fazer. Então, essa que é a função aí do controller. Servir de intermediário entre as camadas. É ele que vai comunicar a todo mundo, é ele que vai atribuir, pegar as responsabilidades e ir monitorando isso. Tá? Então vamos ver aqui a definição. É a camada responsável pela comunicação entre camadas de dados e abstração, models,
e a camada de apresentação, view. Os controllers são os responsáveis por carregar os models e views e receber informações e validá-las antes de encaminhar o model. Então, se a view ela tem alguma coisa, ela pede para o controller precisa do model, ele pede para o model devolve para o controller que devolve para a view. Funciona desse jeito, certo? Então, sempre que estamos acessando uma URL, obrigatoriamente estamos acessando um método de um controlador. É importante você entender isso aqui, ó. E daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para você. Então, quando você acessa uma URL, sempre você está acessando um método de um controlador. Quando você não estudou ainda MVC, fica difícil você entender isso, tá? Por isso que eu não vou nem aprofundar muito aqui, mas na hora que eu fizer eu vou mostrar isso aqui para você, tá? O que é importante você entender isso aqui, ó. Para cada view existe um controller específico. Então, sempre que você criar uma view, tá? Você tem que criar um controle específico. Ou seja, se tivermos uma view de listagem de produtos, cadastro, visualização de carrinho de compra ou outros, existirá sempre um controle específico para cada uma dessas views. Entendeu? Então, sempre que você fizer uma view, você vai precisar... Aliás, quando você precisar da informação, né, você vai criar uma view, um controller específico. Bem, na próxima aula, eu vou fazer um gráfico onde eu vou mostrar para você um pouquinho das responsabilidades dos três e como é que isso acontece. Aí talvez você vai entender melhor, tá bom? Então até a próxima aula. Mas, entenda, o controller, aquela camada do meio, está ali, perguntando o que os outros querem. Tá? Ele fica intermediário entre a view e a camada modelo, no caso que é o model. Tá bom? Até mais então. Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, que ela tenha trazido novidades para você. Esta que é mais uma lição da nossa série com aulas de demonstração sobre programação PHP com MySQL para iniciantes. Lembrando que essas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP. É um curso completo, prático e atualizado sobre PHP. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas diretamente com o autor, o colega Jailton, e concluído o curso, concluídas as tarefas propostas no curso, é emitido um certificado para você. Este é sem dúvidas, pessoal, podem comparar, fiquem à vontade, pesquisem no Google, na web, ele é o curso mais completo e prático que existe hoje no mercado. São 1.744 videoaulas com mais de 200 horas de videoaulas, é muito conteúdo. Tudo é bem explicado, tela a tela, comando a comando, tudo detalhado. E todas as videoaulas já estão dentro do ambiente do curso. Quando você se inscreve no curso, de imediato você recebe os dados de acesso para acessar todo esse conteúdo que já está lá dentro do ambiente do curso. Ele está completinho, disponível lá, esperando por você. Se quiser mais informações, quanto custa, qual o valor nessa promoção especial, que é só através desse link, é só para quem me acompanha aqui no YouTube. Opções de pagamento, parcelamento do cartão, qual o conteúdo, lista das lições, etc, etc, etc. Tá tudo disponível nesse endereço aqui. Aproveitem que são poucas vagas pelo valor promocional e eu tenho certeza que você, mesmo que você seja completamente iniciante em programação, você terá todas as condições de dominar o PHP, que hoje é a linguagem predominante para criação de sistemas para web e sites dinâmicos para web. Tá bom? Agradeço então mais uma vez por terem acompanhado a lição até o final e se quiserem me ajudar aqui no canal, como é que vocês podem fazer? Se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. A vantagem de se inscrever no canal é que todos os inscritos recebem um aviso sempre que um novo vídeo é publicado. Não tem custo nenhum se inscrever no canal. Se tiver uma dúvida, vir um erro no vídeo, tem sugestões, elogios, críticas, usem, por gentileza, o campo comentário que está abaixo do vídeo. E me ajude a divulgar essas aulas de demonstração para que mais pessoas possam ter acesso e quem sabe se interessar pelo PHP e se tornarem futuros alunos da nossa formação completa em PHP. Vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais, do Twitter, do YouTube, através de e-mail, Instagram, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Legal! Que bom que chegaram aqui até o final e até a nossa próxima lição de demonstração aqui no nosso canal no YouTube.